Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados do 34º Exame de Ordem. Hoje nós vamos conhecer o Marcelo Moreira, que foi aprovado, e nós temos aqui o prazer de recebê-lo em nossa sede de Estratégia para entender um pouquinho mais de sua história. Então, Marcelo, parabéns. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Para a gente começar aqui a nossa conversa, por favor, se apresente para nós. Bom, meu nome é Marcelo Moreira, aliás, Marcelo Alberto de Souza Moreira. Eu tenho 60 anos. Pelo sotaque, dá para notar que eu sou carioca, nascido em Copacabana, e fiz, como ela já disse, o exame 34 no começo do ano. Ou seja, Marcelo, 60 anos, você tem muita história e uma grande trajetória, né? Tenho certeza. É, com certeza. Mas eu sou um bebê ainda na área jurídica. Né? Eu estou na área jurídica desde 2017, né, quando eu comecei a estudar para o concurso do TJ. E eu estudei 3 meses, passei no concurso do TJ em 2017, assumi em 2018. Sou funcionário até hoje do Tribunal de Justiça de São Paulo, na cidade de Campinas, e por causa disso eu resolvi fazer a faculdade de Direito. Em 2018 eu precisava entender um pouco mais do universo jurídico, e aí eu me matriculei na faculdade aos 55, 56. Me matriculei na faculdade, comecei de novo numa nova área e, se Deus quiser, estou concluindo no final do ano. Mas aí, por pressão ou por iniciativa ou por sugestão de um grande amigo que queria fazer o 34, eu embarquei nessa aventura, porque no começo era uma aventura. Eu ainda estava no 9º semestre, nós estávamos no 9º semestre, ele falou, não, velhinho, vamos fazer o exame 34. Falei, mas a gente pode fazer o 35, 36, até o final do ano. Não, vamos fazer logo, que eu quero me livrar disso logo e tal. Aí eu falei, tá bom, então vamos fazer. E aí a gente começou a estudar. Isso foi em dezembro do ano passado. Nós começamos a estudar, começamos a planejar a nossa estratégia de estudos. Na primeira fase, nós não fizemos curso nenhum, né? Mas eu quero ressaltar que nós usamos muito a jornada do futuro advogado, do Estratégia, com as aulas gratuitas, com os materiais gratuitos, nós usamos bastante. E graças a Deus, na primeira fase, conseguimos passar com relativa facilidade. E daí você tomou a decisão, então, na segunda fase, de contratar o curso OAB. Exatamente. Na segunda fase, eu senti que eu precisava de algo mais organizado, um sistema mais organizado de estudo, porque eu sou muito disperso, eu sou um consumidor ávido de informação. Então, às vezes eu me disperso. Eu vejo uma coisa, outra, e quando eu vejo, eu já meio que saí da reta. Então, aí eu disse, não, olha só, eu preciso me organizar. Então, como os materiais que eu tinha usado do Estratégia na primeira fase eram muito bons, eu falei, não, eu vou contratar o curso do Estratégia. Contratei o curso, comprei o Vadimeco, do professor Ivan e do professor Cristiano, e disse, não, com esse esquema que eu vou. E fui, e graças a Deus deu certo. Ou seja, o professor Ivan e Cristiano significa que você escolheu direito penal. Penal. Por quê? Por quê? O que te levou a escolher essa área? Me permita fazer um trocadilho, né, por uma questão estratégica. Porque, na verdade, penal não é a minha área preferida. Na verdade, devo confessar que eu gosto muito de processo civil. Sou fã do professor Torques, inclusive. Um dia eu ainda vou fazer quadros tão bonitos, funcionais e com tanta informação como ele faz. Mas eu achei que penal seria mais, como eu vou dizer, mais prático. Por quê? Porque são menos peças prováveis de cair. A FGV é relativamente previsível. A questão do tempo e do espaço são muito importantes na segunda fase. Aliás,
me permita dizer que as pessoas me perguntam muito assim, é mais difícil a primeira ou a segunda fase? E eu costumo dizer o seguinte, são dificuldades diferentes. A primeira fase é quantidade, a segunda fase é qualidade, aprofundamento. Então, a estratégia para a primeira fase é completamente diferente da estratégia para a segunda fase. Então, eu pensei o seguinte, olha, direito penal tem um menor número de peças possíveis de cair, as peças são, em geral, menores, eu tenho uma dificuldade, eu gosto de escrever muito. Então, o meu TCC teve 54 páginas, a média é 30, 32 e tal. Você deu então, um pouquinho. Assim, então, eu gosto de escrever, Sim. até por característica pessoal. Então eu disse o seguinte, bom, uma peça de trabalhista em 150 linhas para mim não é tão fácil. A peça de penal não. As teses são mais específicas, as teses são mais curtas, mais objetivas. Então por isso eu escolhi penal, embora não seja a área que eu me identifique mais, mas eu pensei o seguinte, vai ser melhor para eu administrar o tempo e vai ser melhor para eu administrar o espaço. E, graças a Deus, né, teve uma mãozinha também dos professores, porque eu gosto muito das aulas do professor Cristiano e do professor Ivan. Vou chamar de Woody porque ele a motivação, ele vestido de Woody no final, na revisão de véspera, foi sensacional. Motiva, é uma coisa diferente, é uma coisa interessante. Então, assim, por isso eu escolhi penal, por uma questão de praticidade. E nesse caminho, nessa relação aí com penal, deu tempo para você se apaixonar por penal? Não. Não? Não deu tempo para me apaixonar por penal. Eu gosto de penal, acho uma área que precisa evoluir muito, principalmente a área de processo. Nós ainda temos muitas, entre aspas, injustiças que acontecem por causa do processo, por causa da parte processual. Então, às vezes, as pessoas se prendem muito a detalhes processuais e a verdade mesmo dos fatos fica em segundo plano. Então, às vezes, você tem pessoas que o cara sabe que é culpado, o advogado dele sabe que ele é culpado, todo mundo sabe que ele é culpado, mas por causa de uma questão processual, ele fica livre. Né? Ou vice-versa, pode acontecer também. Por causa de uma falta de um elemento que possa absolver aquele réu, ele acaba condenado. Então, essa é uma coisa que precisamos ainda caminhar muito no sentido de melhorar o nosso processo penal. Mas eu continuo preferindo o processo civil. Civil, né? Com certeza. Marcelo, você falou que existe uma diferença de preparação da primeira para a segunda fase. Sim, de fato, os professores sempre falam isso aqui nas nossas entrevistas, os alunos também relatam essas diferenciações. Eu gostaria de perguntar como foi para você a preparação de estudos, tanto para a primeira quanto para a segunda fase, no sentido de como era a sua rotina de estudos, porque pelo que eu entendi, você dividia o seu tempo entre faculdade, TCC e o seu trabalho. Então, como que foi a administração do seu tempo de matérias, tanto para a primeira quanto para a segunda fase? Até para ajudar o pessoal que está em casa e passa por essa mesma rotina aí que a sua. Sim. Trabalho, faculdade, TCC, família é muito importante. Não pode deixar de lado, né? Uma das pessoas que eu estou orientando para o exame 36, né, sempre me pergunta, ele tem um filhinho de 11 anos ou 12, se não me engano, e assim, não, eu vou estudar. Eu falei, não, olha só, você precisa conseguir conciliar tudo, dar atenção a tudo. Para isso, você tem que ter disciplina. Disciplina é fundamental. Como dizem, né? Disciplina é fazer o que você não quer fazer
para obter o resultado que você quer obter. Então, por mais que na hora você não queira fazer aquilo, por exemplo, eu detesto acordar cedo. E eu acordava todos os dias às 6h30, 7 horas da manhã. Por quê? Porque eu estudava antes De do trabalho, né? Aí trabalhava, estudava na hora do almoço, trabalhava à tarde, né? Estudava no intervalo entre o meu trabalho e a faculdade, Ia para a e faculdade. estudava depois da faculdade. Uau. Então, qualquer, Então, assim, qualquer período do dia, né? E eu escolhi os materiais de acordo com a janela que eu tinha para estudar. Por exemplo, na hora do almoço, eu tinha que comer e fazer as coisas ao mesmo tempo, e assimilar as coisas ao mesmo tempo. Então, o que eu fazia? Eu ouvia. Então, eu botava o fone de ouvido, e enquanto eu estava almoçando, eu estava ouvindo conteúdo. Como eu já comentei, às vezes, você tem sempre aquela aula da faculdade que você já sabe a matéria, que você já tem mais facilidade, e algumas aulas online e tal, o que eu fazia? Eu abria uma janela com a aula e abria uma outra janela com algum material para a OAB, em geral, as aulas de estratégia. Por quê? Porque aí eu ficava ouvindo as aulas. E, visualmente, os quadros do professor Toques, por exemplo, que você olha, você tem a linha do tempo do processo civil toda, a linha do tempo do tribunal do júri toda. Então, o que eu fazia? Eu ficava decorando aquelas coisas. O meu banheiro virou um mural de coisas, porque até na hora que eu ia no banheiro eu estudava. Entendeu? Eu estava ali e eu estava olhando lá, dosimetria da pena. Tanto que virou um jargão entre eu e esse meu amigo que nós estudávamos juntos. Não, peraí, só um instantinho, eu vou ali na dosimetria e já volto. Então, assim, que era o banheiro. Era. Então a gente já fazia, virou uma rotina isso. A rotina é fundamental, a rotina. É fazer todo dia. Fazer, estudar, fazer os exercícios, revisar. Estudar, fazer os exercícios e revisar. Essa é a questão. Por quê? Principalmente na primeira fase. Na primeira fase é fundamental. Por quê? Porque primeira fase é memória. É muita informação para guardar na memória. São 17 matérias. Vai aumentar, mas por enquanto são 17 ainda. Façam o 36, enquanto ainda é 17. Ainda são 17 matérias. Então, o importante é isso. É constância, consistência, determinação. Acha que não tem dia que a gente acorda e diz, hoje eu não quero fazer. Esquece. Vai fazer. Está lá, programado, aula de processo civil, aula de direito penal. Não importa, chova ou faça sol, você tem os seus dias de lazer, tem que ter. Tem que ter dia com a família, tem que ter dia com a patroa, quem é casado, atenção. Tem que ter, porque senão você precisa trazer a sua família junto com você. O apoio da família é fundamental. Quando, por exemplo, alguém que é casado ou casada, o cônjuge não acompanha, fica muito mais difícil, porque você tem que administrar dois problemas, o estudo e o cônjuge. Então, pelo contrário, quando o cônjuge vem junto, entendeu? Pega e bate a matéria, te toma a matéria, participa com você, releva certas coisas. O tempo que você diz, hoje eu não posso, eu tenho que estudar. Sim, aí isso aconteceu com você? Você não. Teve esse apoio? Tive, da família sempre. Sim. Sempre. E para mim era muito importante uma coisa. Eu acredito no exemplo. Eu acho fundamental você ser um exemplo para os seus. Então, eu tenho uma filha de 14 anos.
Então, com que cara que eu vou dizer para ela assim, você tem que estudar, se eu não estudo? Com que cara eu vou dizer para ela, você tem que perseverar, se eu não persevero? Sim, muito então, importante. quando eu digo para ela, você precisa tirar notas boas, antes disso, eu mostro para ela o meu histórico escolar da faculdade. Com nota máxima, nos 5 últimos semestres só teve uma nota que não foi máxima, foi um 9,9. Então eu digo para ela, olha só, o que eu estou te pedindo é o que eu faço. Então isso é fundamental. Não adianta você dizer as coisas, você dizer o que você não faz. Não vão seguir. Eu hoje oriento alguns colegas porque eles vieram me pedir. Por quê? Porque eu tenho o resultado que eles querem. Então isso é fundamental. Disciplina. A disciplina de fazer todo dia. Essa é fundamental. Marcelo, e a segunda fase? Como que foi sua preparação? Porque é um momento que você tem que escrever ali, né, a peça. Como que foi, enfim, você se acostumar com a peça, todo esse processo? A segunda fase, como eu falei, na primeira fase você precisa assimilar o máximo de conteúdo que você conseguir. Sobre todas as matérias ou sobre as principais matérias. Lembrando que a gente não precisa dos 80 pontos, a gente precisa de 40. Então, uma dica boa para quem quer fazer a primeira fase é concentre-se nas matérias em que você é mais forte. Veja se as matérias que você é mais forte te dão os 40 pontos que você precisa. Porque tem algumas matérias que eu não estudei muito. Eu passei uma vista de olhos e fui e até consegui livrar um ponto ou outro nessas matérias. No final, fiquei, eu acho, se não me engano, com 55. Quer dizer, passei folgado. Na segunda fase, a coisa é mais específica. A coisa é mais... É você e a peça, você e as questões. E é só aquela matéria. Então, precisa saber, precisa conhecer a banca, precisa saber fazer prova. Muita gente diz assim, poxa, não passei, mas eu estudei tanto, eu sabia pra caramba a matéria. Legal, você sabia fazer prova? Você tremeu na hora da prova? Você administrou bem o seu tempo? Você administrou bem sua condição física? Eu tenho um sistema para fazer prova no dia. Ou seja, eu paro a cada 1 hora, peço para ir no banheiro, mesmo que eu não esteja com vontade, levanto para esticar as pernas, eu tenho problema de coluna, eu levanto, eu ando até o banheiro, faço um alongamento no banheiro para aliviar a coluna, bebo água, volto, como um pedacinho de chocolate para dar uma energia e volto para fazer a prova. Porque nesses 5 minutos eu alivio a minha cabeça, eu descanso a mente, descanso o corpo, faço alongamento, alivio a minha coluna e volto. E na segunda fase, você precisa, porque você vai usar as 5 horas de prova. Na primeira fase, você pode até terminar antes. Na segunda fase, dificilmente. Se você realmente souber a matéria e fizer a prova para ter nota, dificilmente você vai terminar antes do prazo. Então, a administração do tempo é fundamental. E aí, o que eu fiz? Eu dosava entre peças e questões. Fiz muita questão. Façam questões, façam questões, façam questões, façam questões. E peça, escrevam, escrevam, escrevam. Escrevam à mão. Porque tudo é importante. O tipo de letra é importante. Porque se você tiver uma letra muito grande, não vai caber nas 150 linhas. Você tem que administrar o tamanho da sua letra. A sua letra tem que ser legível, senão o examinador não vai achar na sua peça as teses. Lembrem-se que a correção é por espelhamento. Então, o sujeito olha a tese e vai procurar aquela tese na sua prova. Se a sua letra for um garrancho,
Eu falo com um amigo meu que é médico e está fazendo o exame 35 do AB. Falo, cuidado com a sua letra de médico. O examinador precisa ler o que você escreveu. E ele não vai fazer muito esforço para isso. Ele precisa ler de primeira. Então, isso é uma coisa. Administrar o tempo, porque 5 horas é pouco para fazer tudo descansadamente. É na conta. E vou dizer para vocês, quando a fiscal diz assim, falta meia hora, tenham a certeza, bate o desespero. Bate o desespero, porque você olha e ainda tem um item de uma questão, outro item de outro e tal, não sei o quê, e a hora que você tem que procurar no Vadmecum. Aliás, muito bom o Vadmecum. Muito bom o Vadmecum do Ivan. Assim, meu Vadmecum parecia, eu devia ter trazido para mostrar, parecia uma árvore de Natal, de tanta marcação que ele tinha, entendeu? Mas ajuda muito, 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 muito. Então, assim, tudo isso é importante. Agora, a segunda fase é repetição. Repetição, repetição. Não é, como eu disse, primeira fase é quantidade, segunda fase é qualidade. Então é repetição, repetição de questão, repetição de peça, repetição de questão, repetição de peça. Né? Foi muito importante para mim os simulados. Não deixem de fazer os simulados de correção individualizada, porque foi neles que eu vou cometer uma inconfidência. Agradeço ao professor Cristiano, que deu uma segunda chance, porque eu comecei a estudar um pouco mais tarde para a segunda fase e eu perdi a primeira data de entrega do simulado de correção individualizada. Aí eles abriram uma nova janela, eu enviei, recebi, e assim, me ajudou muito a corrigir alguns erros que eu cometia. Não erros de conteúdo, mas é muito importante a forma. Né? Como, por exemplo, o pessoal pergunta assim, você começa pelas questões ou você começa pela peça? Eu falei, gente, a diferença é uma só. Questão é só conteúdo. Eles vão perguntar qual é a tese, você vai lá e vai escrever. A peça é conteúdo e forma. Não adianta você botar o conteúdo lá se não for na forma que eles querem. Eu já vi gente perder ponto em peça por causa disso. Então, cuidado com a forma. Por isso precisa treinar muita peça. Precisa fazer peça, escrever peça, escrever peça, escrever peça. Porque é na repetição que a gente vai aparando as arestas, condensando para não ter linha demais e tudo. Então, é importantíssimo treinar as peças e fazer questão, fazer questão, fazer questão, fazer questão. Muito bom. Marcelo, acho que a sua entrevista inteira está sendo uma grande dica de ouro. Você está dando, vários ensinamentos. Tem uma dica de ouro que eu vou dar, e assim, essa é de ouro mesmo. E essa é uma coisa que tanto o Cristiano como o Ivan dizem muito, que é o seguinte: a resposta está no enunciado. Fixem, tirem tudo o que vocês puderem do enunciado. O enunciado é fundamental. Às vezes, o que acontece? Eles dão a resposta no enunciado. Eles pegam e escrevem a resposta no enunciado e você vai lá e pesca, coloca aquilo na resposta e fundamenta. Então, eles induzem a resposta. A FGV, ela é muito previsível. Isso, eu não tinha me dado conta da dimensão disso até o dia que eu fiz a prova. E, para as pessoas que eu estou orientando, eu digo, enunciado, pesque. A gente desenvolveu uma técnica de pescar as informações do enunciado. Então, enunciado, fixem o enunciado, vejam com detalhe, invistam um tempinho no enunciado. Essa é dica de ouro mesmo.
inclusive para quem vai fazer a primeira fase do 36. Também as questões objetivas, muitas delas têm a resposta no enunciado. Então isso é fundamental, fixe um enunciado. Marcelo, e você já tem 60 anos, gostaria de saber o que te motivou e o que te motiva a estar sempre estudando, se aperfeiçoando, porque você relatou que ali por volta de 55 anos você começou uma nova carreira na sua vida. Então, qual a mensagem você pode deixar para as pessoas que são jovens, estão lá no comecinho, estão desmotivadas, sem saber muito bem qual caminho seguir? Enfim, acho que a gente tem que aproveitar toda a sua vivência e sabedoria nesse quesito, nesse timing de vida que às vezes a gente acha que estamos velhos para determinada coisa, e que você desse, então, o seu parecer sobre isso. Bom, eu queria, antes, se você me permite, antes de dar uma dica para os jovens, eu queria dar uma dica para os velhinhos, para os coroas. Entendeu? Nunca é tarde. Essa é a fase batida. Mas eu sou a prova viva disso. Eu perdi tudo. Eu fali. E não tinha nenhuma condição para estudar. Nada. Eu consegui me reerguer primeiro por um concurso que eu tinha feito de brincadeira e fui chamado justamente numa época que eu estava sem emprego. E eu comecei a estudar para esse... Eu passei no concurso de 2017 do Tribunal de Justiça de São Paulo para a quarta RAGE, para a comarca de Campinas. Mas eu comecei esse concurso, eu comecei a estudar para esse concurso, porque alguém chegou para mim e disse assim, ó, faz aí. Eu falei, mas isso é da área jurídica, eu sou analista de sistemas, não tem nada a ver com a minha área. Faz. E eu fiz. E eu passei. Eu estudei 3 meses, 12 a 15 horas por dia, porque eu meti na minha cabeça que eu ia passar. E passei. Então façam isso. Você quer passar? Meta na sua cabeça que você quer passar. E vá lá e faça. Não importa se você tem 70, 60, 50. Eu tenho 60, estou só começando. Uhum. Né? Eu tenho ainda muitas ambições, não no sentido financeiro, mas no sentido profissional, porque eu sou um bebê na carreira jurídica. Eu nem me formei ainda. Eu termino o curso agora, em dezembro. Então, se você é jovem, aproveite, não espere ficar velho para ter que fazer tudo de novo. Faça de uma vez só. Você economiza tempo e economiza esforço. E também sobre os recomeços, né, Marcelo? Não tenha medo de recomeçar. Ou não, foi um recomeço. Tenha medo, não tenha medo de recomeçar. Seja para qual área for. Sim, eu saí de uma área totalmente de exatas, eu sou analista de sistemas, né? Trabalhei 24 anos e meio nessa área, ou seja, fui consultor de multinacional, enfim, tinha uma vida sedimentada nessa área técnica, nessa área de exatas. Lá pelas tantas eu perdi a consultoria que eu trabalhava, implodiu, mandou 1.200 funcionários embora, eu era um dos 1.200, fiquei na Rua da Amargura, perdi tudo e tive que recomeçar do zero. E estou aqui, entendeu? E eu volto a dizer, eu estou só começando, entendeu? Eu tenho muita coisa ainda para fazer, eu quero e vou. Então isso é importante. Se você quer, vá e faça. Não importa. Não olhe para o lado, não olhe para a pedra que está no seu caminho. Vá e faça. Eu quero o resultado, então eu vou pagar o preço. É isso. Se você tiver que investir num curso, invista. Se você não quiser, vai ser muito mais difícil, mas dá para fazer também. Você vai ralar em dobro. Mas faça. Como eu disse, na primeira fase, eu fiz o gratuito. Gente, qualquer pessoa pode fazer. Mas eu não tenho computador. Eu não tenho... Qualquer shopping tem Wi-Fi. Qualquer pessoa tem um celular, um smartphone. Estude pelo smartphone, estude pelo... Você não usa o seu celular para ver dancinha no TikTok? Use para estudar. E você vai chegar lá. Você pode. Se eu, que sou um velho de 60 anos, conseguir...
Eu comecei um curso de direito com 55 anos, do zero. Se eu posso, eu não sou melhor que ninguém. Todo mundo pode, qualquer pessoa pode. Mas tem que colocar na cabeça o seguinte: eu quero, então eu vou pagar o preço. Eu vou investir meu tempo, meu esforço, meu dinheiro em atingir o meu objetivo. E use os materiais. Nossa, eu recomendo, entendeu? Por quê? Porque eu usei os materiais do Estratégia no TJ. Vou dizer, no TJ eu não conhecia nada, então eu usei todos os materiais gratuitos que passaram pela minha mão. Até da dona Mariquinha das Couves, ela estava falando sobre concurso do TJ, eu ia lá e tal. Mas, especificamente na OAB, eu usei a jornada do futuro advogado do Estratégia, me ajudou pra caramba na primeira fase, e usei, indico para os meus colegas que estão fazendo o 35 e que vão fazer o 36, e também usei, aí eu comprei o curso, eu senti a necessidade de comprar o curso de segunda fase e não me arrependo, entendeu? Comprei o curso e comprei o Vadimeco. Eu disse o seguinte: se o professor está direcionando o conteúdo para aquilo, eu vou fazer o pacote completo. É o curso, o Vadimeco, marquei, aula de marcação, tudo. E deu certo. Eu estou aqui e, como eu falei, eu estou só começando. Muito bom. Marcelo, você é uma grande inspiração. Muitas lições você passou aqui para a gente também de determinação. E exatamente isso, nunca é tarde para começar. Eu quero agradecer a sua entrevista, a disponibilidade do seu tempo. Eu que agradeço e eu deixo essa mensagem. Uma das coisas mais importantes é não desistir. Não tem barreira de idade, não tem barreira de sexo, não tem barreira de cor, não tem barreira de opção sexual, não tem barreira de nada. Sim, é manter o foco, Você é o responsável por você, então faça por você. Sim. Entendeu? Então, eu tenho uma grande inspiração, que é a minha família. Eu quero ser um exemplo para a minha família. Eu tenho netos, eu quero que os meus netos vejam, o vovô conseguiu, eu também vou conseguir. Sim. Entendeu? Então, assim, é isso que as pessoas desistem muito fácil. Hoje, a gente vive uma galera que é uma geração de açúcar. Ai, eu não consigo. Não, gente. Pô, olha aqui, um velhinho, problema de coluna, eu tenho 4 hérnias de disco. Entendeu? Eu fiquei sentado 5 horas fazendo prova da OAB. Deu certo. E deu certo, graças a Deus. Então, assim, façam. Corram atrás e façam. Muito obrigada, viu, Marcelo? Eu que agradeço. Para você que nos acompanhou também, obrigada pela audiência. Se você quiser ver outras histórias, é só você navegar aqui no nosso canal Estratégia OAB. Até mais.